Salve, gurizada! Eu sou Cassiano Cardoso, setorista do Inter aqui no Resistência Colorado e trago as principais informações do mercado de transferências do Internacional. Temos uma atualização sobre Eric, também um posicionamento do staff do zagueiro Luizão e também algumas novidades aí envolvendo Canóbio, vindo de lá de Curitiba. Vem comigo! Pessoal, vamos trocar uma ideia então sobre o zagueiro Luizão. Primeiramente, zagueiro canhoto de 22 anos do West Ham, o Internacional tem interesse na contratação do jogador. Em contato com o empresário, o mesmo me disse que muitos clubes já do futebol brasileiro buscam esse jogador, justamente porque é um zagueiro jovem, de Inglaterra, canhoto, que é uma característica diferente para a posição. Então, um zagueiro bastante procurado. Outros clubes do futebol brasileiro fizeram a sondagem, além do Internacional. Isso é importante a gente ressaltar também. Desculpem, outra situação também envolvendo o Luizão é que o atleta quer retornar ao Brasil. Ele vai ser pai daqui a pouco, a esposa dele está grávida e por isso também ele quer um retorno ao futebol brasileiro. Então é uma possibilidade aí para a próxima temporada. O empresário me falou que, contudo, né, apenas um contrato por empréstimo seria aceito pelo West Ham, porque o clube ainda enxerga um potencial maior aí pelo jogador, inclusive um empréstimo com opção de compra. Então, 13 milhões de euros por 60% foi o que o clube aceitou na última temporada, na janela de agosto. Agora o Corinthians fez uma oferta, mas no fim não deu certo. Esse seria mais ou menos o negócio envolvendo o Luizão. 13 milhões de euros por 60%, claro, a opção de compra ao final do empréstimo. Ele também afirmou, tá? O empresário afirmou para o nosso colega Juliano Machado, tá? E aí ele fala o seguinte, tá? Além de tudo, tá? O clube no qual o jogador for emprestado, ele precisa arcar na sua totalidade nos vencimentos, né, do salário do jogador. Então teria que pagar aí o salário inteiro do zagueiro Luizão. Ele falou assim, abre aspas também, né, sobre o interesse do zagueiro em jogar no Internacional. Ele fala o seguinte: quem não quer jogar no Inter, né? Nos procuraram no meio do ano e agora, se oficializar, não vamos perder tempo. Então existe de fato o interesse do Inter e o interesse também do zagueiro. Resta saber aí se essa negociação vai andar. O fato é, existe o interesse do Inter, existe uma sondagem, mas ainda não tem nenhuma proposta definitiva pela contratação do jogador para 2025. Outra informação que surgiu nas últimas horas, agora no começo da tarde, ali pelas 2, 3 horas, vindo da Monique Vilela, lá de Curitiba, envolvendo o atacante Agustin Canóbio. Já conversei aqui com vocês anteriormente que o Nando Gross tinha trazido a informação que o Inter tem interesse na contratação do jogador. O que diz a repórter lá do Paraná? Que a negociação não deu certo e o Inter ofereceu cerca de 8 milhões de dólares pelo jogador e o Atlético aceitaria apenas 10 milhões. 8 milhões de dólares, pessoal, para vocês terem uma noção, neste momento é o equivalente a 40 milhões de reais, então um valor muito alto que inclusive poderia ser investido no Bernabéu. Então por isso tem um pé atrás com essa informação, porque de fato, né, se o Inter alega que não tem como arcar com esse valor pelo lateral esquerdo, que é um desejo importante do Colorado para a próxima temporada, não vejo que o Inter fizesse esse movimento pelo Canóbio, certo? Então tem essa situação. Também o Gonçalo Sorondo afirmou, agora não é o Gonçalo Sorondo, o ex-zagueiro do Inter, é o empresário do jogador, tá? Ele afirmou, não lembro agora para qual repórter, mas ele afirmou também que o Milan tem interesse no ponta esquerda aí, uruguaio. Então, um jogador de 26 anos, muito importante, tem um bom chute de fora da área, bom jogador. Eu gostaria dele no Internacional, mas, pelo visto, o destino dele é outro, inclusive, talvez o futebol internacional neste momento. Milan estaria interessado no jogador, mas também, muito estranho, tá? Porque o Milan vai estar interessado no jogador da Série B do Campeonato Brasileiro? Acho complicado. Enfim, essa é uma das informações também da tarde colorada do mercado do Internacional. Por falar em Bernabéu, estive em contato na tarde de hoje com o vice-presidente do Internacional, vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, que me afirmou: ainda não existe nenhum novo movimento em relação à permanência do Bernabéu junto ao Celtic. O que se dizia anteriormente era que após o término da temporada, após o término do Campeonato Brasileiro, o Internacional
teria aí uma conversa com o Celtic, que pelo visto ainda não aconteceu. O contrato dele, o empréstimo dele encerra ao final do ano. E aí é aquilo, né, pessoal? A preferência de compra do Inter vai até 31 de dezembro. A partir disso, o Celtic pode negociar com qualquer outro clube. Então, tem também essa questão, esse imbróglio aí em relação ao Bernabé, que inclusive o René, que está com sua permanência aí praticamente confirmada para a próxima temporada, se dá muito por essa dúvida da permanência do Bernabé, se o Bernabé vai ficar em 2025. Então aí o Inter teria que buscar 2 laterais esquerdos no mercado, o que seria um pouco mais difícil também para o Colorado. E a outra informação, pessoal, agora falando do Eric, eu trouxe até recentemente, que era uma informação do Alexandre Pretzel, né, jornalista gaúcho, que trabalha lá em São Paulo na Rádio Bandeirantes, que ele afirmou: o Corinthians contatou o Atlético Paranaense querendo a contratação do volante, mas o clube informou o Corinthians que o Colorado já estava acertado com o Eric, inclusive uma negociação envolvendo Gabriel Baralhas. Mas o que a gente vê, o que a gente enxerga aí é que existem informações se desencontrando. O empresário do Eric, até fui pesquisar sobre isso, porque parece que existe mais de alguém representando ele neste momento. Mas o empresário mesmo, neste momento, é o André Cury, da Link Sports, né? Todo mundo conhece. O André Cury, no caso. Ele me informou que não existe nada, não é verdade que o Inter tem esse encaminhamento com o jogador, tá? Então, nebulosa essa questão aí envolvendo o Eric, envolvendo o Baralhas, envolvendo o Atlético Paranaense, mas pelo menos por meio do empresário a informação que a gente tem é que o Eric não vem, pelo menos por enquanto. Talvez haja um interesse, enfim, até perguntei para ele sobre isso, mas aí não quis me responder. Mas neste momento aí tem essa questão, esse acerto negado pelo empresário que, como eu disse, contrapõe a primeira informação que a gente trouxe aí vinda de lá do centro do país sobre Eric por Baralhas, certo? E pra fechar, pessoal, assim, o que acontece, né? O Lo Celso, meio argentino, ele foi envolvido numa negociação do Tottenham pro Real Betis, eu ia dizer Celtic, do Tottenham para o Real Betis da Espanha, e aí envolvendo um pouco para diminuir o valor da taxa de transferências do clube espanhol, Johnny foi envolvido numa preferência de compra, que vai até a metade do ano que vem. Então, eu entrei em contato também com representantes do jogador, pessoas ali que estão ao redor, que cuidam da carreira do atleta, que me informaram que por enquanto não existe nenhuma sondagem em relação ao Johnny para esta janela de transferências. O Tottenham ainda tem essa preferência até a metade do ano que vem, então tem até a metade do ano que vem para avaliar se contrata ou não um jogador para a temporada, daí no caso seria 2025-26, né? Seria uma temporada e meia de Johnny lá na Espanha, e aí partiria para o futebol inglês, mas claro, ainda é uma hipótese e importante, né? A gente analisa e avalia isso de uma maneira um pouco mais próxima daqui, porque o Internacional tem direito de 20% em cima do lucro que o Betis receber, não é em cima do valor todo. Por exemplo, o Betis, se eu não me engano, pagou de 9 a 10 milhões de euros pelo Johnny, tá? Ou era 8,5, era um valor assim, entre 8 e 10 milhões. Eu não vou ter informação agora, porque, enfim, gira muito, né? Mas eram esses valores, e aí a partir disso, o valor que o Betis receber em cima disso, por exemplo, se comprou por 8, vendeu por 16, 8 milhões, digamos, desses 8 milhões a mais, 20% vem para o Internacional. É mais ou menos essa a lógica da mais-valia que a gente chama na negociação da transferência envolvendo o Johnny. Então por isso que a gente está sempre alerta em relação a possível negociação, possível andamento, possível venda do Johnny junto ao Betis aí para algum outro clube, porque sim, interessa aos cofres do Colorado, certo? Com as informações do Internacional, Cassiano Cardoso, setorista do Inter, aqui para o Resistência Colorado.